Vou apresentar aqui a aula Por que não tratar a veia safena magna abaixo do joelho, que foi a aula apresentada no 42º Congresso de Cirurgia Vascular em Natal, em 2017. Essa aula é um contraponto da aula do Walter, e eu tenho que fazer o meu disclosure aqui, que eu tenho o meu conflito de interesse, é que eu trato a safena magna infrapatelar. Então, essa aula foi um grande exercício de como o outro lado enxerga o problema. E eu aprendi bastante e eu quero passar um pouquinho para vocês. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de tratar ou não tratar a safena abaixo do joelho, é basicamente por causa do nervo safeno. Existem outros danos que eu não vou considerar aqui, como dano linfático, risco de dano na pele e outros danos, mas basicamente por causa do nervo safeno. Então vamos lembrar um pouquinho da anatomia. O nervo safeno ele desce com a artéria femoral superficial e perfura o teto do terço inferior do canal dos adutores, onde permanece profundo ao sartório, emite ramos infrapatelares através do músculo, inervando a pele medial ao joelho e distal patelar. O feixe principal perfura a face e a lata acima do joelho e emerge superficialmente no ponto entre o sartório e grácil. Neste ponto, o nervo permanece profundo e posteriormente à veia safena magna, separado por tecido subcutâneo gorduroso. Abaixo desse nível, o nervo progressivamente fica mais superficial e anterior, eventualmente justaposto à safena magna, frequentemente 2 a 3 centímetros abaixo e medial à tuberosidade tibial. Abaixo deste ponto, o nervo e seus ramos envolvem a safena magna e suas tributárias, tornando-se virtualmente impossível a remoção da safena sem danificar o nervo. Bom, problema apresentado. Essa é a área típica de perda sensitiva causada por um dano no nervo safeno. Então, outras áreas menores insensíveis podem ocorrer por interrupção dos nervos cutâneos menores. E o nervo safeno, por causa da disposição das suas fibras, se for feito a safenectomia total tradicional, pode ocorrer até 50% de dano em nervo safeno. Com stripping da crossa para o tornozelo, a perda sensorial fica em torno de 4 a 23%. E a safenectomia até o joelho, a perda sensorial é de 7 a 8%. Então, as desvantagens do tratamento até o joelho é que não se sabe se há recorrência maior da doença. Muitos pacientes têm refluxo significante abaixo do joelho e a falha ao lidar com esse refluxo pode levar à persistência da incompetência de perfurantes mediais e à falha na correção hemodinâmica do problema. Então vamos lá. O Probst tratou 31 pernas sem evidências de dano no nervo. Gifford, em 2014, mostrou ser seguro o tratamento infrapatelar com parestesia em 4% dos seus 550 casos. Mas a gente pode ver no vídeo que o laser ele vai causar danos ao redor por causa da transmissão do calor. Então, com relação ao refluxo em safena da perna, o refluxo abaixo do joelho ocorre em 81% dos pacientes com incompetência venosa superficial e aumenta para 91% após 2 anos de tratamento segmentar somente em coxa, nesse trabalho do NIR de 2009. Labropoulos, em 1994, mostrou em 21 casos de refluxo apenas abaixo do joelho que tinham sintomas como dor em 57% dos casos, edema 62% e alteração de coloração em 48%, sem ulcerações, sendo que a dor não estava relacionada com a extensão do refluxo. Então, o racional de quem não trata abaixo do joelho é que a retirada da grande coluna pressórica exercida lá embaixo na perna, ao retirar esse segmento da coxa, diminui a pressão e os sintomas são aliviados. Então, os sintomas melhoram com a diminuição da pressão venosa ao tratar o segmento proximal de uma safena magna incompetente, havendo muitas vezes até diminuição das veias superficiais. Araújo, em 2016, e equipe trataram 36 pacientes somente em coxa e mostraram melhora significativa nos scores de VCSS
havendo até normalização do refluxo da perna inicialmente, mas com o retorno do refluxo em 70% dos casos em 1 ano. Então aqui está um exemplo de um tratamento de segmento proximal com melhora gradual, com diminuição da insuficiência distal. Então é necessário, mas para isso é necessário fazer o tratamento em perna das veias varicosas e perfurantes incompetentes. Então, extrapolando os dados, esse aqui é a minha resposta, porque os dados não estão completos na literatura. Então, eu tenho que extrapolar os dados para conseguir ter uma resposta. Então, vamos lá. Raciocinando comigo, se há no tratamento proximal apenas o retorno do refluxo em 70% dos casos em 1 ano, conforme o trabalho do próprio Araújo, e se a insuficiência de perna causa sintomas em torno de 60% dos casos, como mostrado por Labropoulos lá em 94, teríamos em 1 ano 42% dos pacientes com retorno dos sintomas devido ao não tratamento da perna. Por outro lado, em torno de 5% dos pacientes, tratando com as melhores técnicas de termoablação atuais, apresentam lesão nervosa. Ou seja, 58% dos pacientes, aqueles que não teriam sintomas, por não terem a safena da perna tratada, acabariam correndo esse risco. Então, colocando na balança, o que eu vejo é que, ou seja, 2,9% dos pacientes teriam lesão nervosa desnecessariamente. Então a gente tem que pesar esse risco-benefício. 2 a 7% de risco de dano de nervo, mas quantos que realmente se beneficiariam? Esse trabalho não existe na literatura, então por isso que eu tive que extrapolar os dados. O que nós precisamos? Estimar a incidência de incompetência segmentar de safena de perna e sua contribuição para os sintomas após a realização do tratamento proximal. E as minhas sugestões: evitar tratar todas as safenas de perna indiscriminadamente. Cada caso é um caso, avalie o paciente, examine, faça o próprio ecodoppler. Não é preciso tratar tudo de uma vez. O tratamento estagiado pode ser mais cauteloso. Utilizar técnicas não ablativas abaixo do joelho, como espuma de polidocanol, cola. Mas no caso da termoablação, diminuir a energia aplicada e caprichar na intumescência. Lembrando sempre de informar o paciente previamente de sua estratégia adotada, seus riscos e seus benefícios. Obrigado.